Olá, amigos do LAC Concursos, estamos aqui para mais uma aula de Geografia com o professor Marcelo com vocês. E eu falei lá na aula de blocos econômicos que a gente vinha, porque na ementa, para gravar hoje, a gente ia na ementa aquela parte que é mais específica de Pernambuco, tá? E aí, pessoal, tem que ser bem franco com vocês, olha só. É claro que nos concursos nossos aqui, Geografia Regional, que se é Mato Grosso, pelo amor de Deus, gente, aí eu deito e rolo. Eu estou no meu estado. Pessoal, pelo amor de Deus, já visitei Pernambuco, mas eu não moro lá, certo? O negócio nosso é ir pra praia, passear, um estado maravilhoso, sensacional. Então é claro que eu tive que pesquisar e colocar aqui algumas coisas, é claro que a gente conhece, mas outras não. Então eu vou procurar passar aqui tudo que eu peguei, certo? Toda parte, tem até uma referência depois, mas é numa outra aula, das regiões do estado de Pernambuco. Então eu vou procurar passar para vocês essa parte relativa ao estado. E a primeira que eu peguei é a da região metropolitana do Recife. Tem isso lá na ementa. Então vamos começar. Pessoal, se você quer saber, por exemplo, eu sempre gosto de mostrar, né? Não há problema nenhum. A turma me xinga, paca, mas vou fazer o quê, né? Pessoal, vocês estão vendo aqui, tá aqui, ó, Brasão, Presidência da República, Casa Civil, isso aqui é o dia 8 de junho de 1973. Isso aqui é a Lei Complementar número 14, certo? O presidente Emílio Garrastazu Médici. E essa lei aqui, a Lei Complementar Federal número 14/73, é a que cria as regiões metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza. Pô, Marcelo, quer dizer que a região metropolitana do Recife foi criada por lei complementar federal? Foi, 1973. Marcelo, eu estou estranhando uma coisa. Tem aqui Porto Alegre, Recife, Salvador. Cadê o Rio de Janeiro? Cara, o Rio de Janeiro não está aqui, porque como nós estamos em 73, nessa época o Rio de Janeiro ainda é o estado da Guanabara. Eu acho que a turma não quis criar uma região metropolitana para um estado. Só depois que aconteceu a fusão Guanabara-Rio de Janeiro, que ficou como a gente conhece hoje, né? Antigamente era assim. Estado da Guanabara, capital Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro, capital Niterói. Certo? Então aí ficou como é hoje. Estado do Rio de Janeiro, capital Rio de Janeiro. Aí virou uma região metropolitana. Agora, a do Recife foi criada aqui, Lei Complementar Federal número 14 de junho de 73. Naquele ano, era o terceiro maior aglomerado urbano, perdendo somente para São Paulo e Rio de Janeiro, com aproximadamente 1.800.000 habitantes. No censo de 80 foi ultrapassada por Belo Horizonte e em 91 perdeu mais uma posição para Porto Alegre, ocupando a quinta colocação. No censo de 2010, se manteve como quinta maior região metropolitana do Brasil. Porém, considerando os aglomerados urbanos, perdeu uma posição para a região integrada do desenvolvimento econômico do Distrito Federal. É bom lembrar isso aqui, o seguinte, a gente estudou em urbanização. Pessoal, quando você tem uma aglomeração urbana que pega cidades de mais de uma unidade da federação, você não pode criar uma região metropolitana. Uma região metropolitana só pode ser criada por lei quando você tem uma aglomeração urbana com cidades da mesma unidade da federação. Como ali no Distrito Federal, você tem o Distrito Federal e em volta você tem cidades de Goiás, como Planaltina, Corumbá de Goiás, certo? Abadiânia, e de Minas Gerais, que é Unai, Buritis. Então, como você tem cidades de mais de uma unidade da federação, a legislação é a região integrada de desenvolvimento econômico, que são 3 casos no Brasil, então, inclusive uma é pernambucana. Tem a região integrada de desenvolvimento econômico de Petrolina, Juazeiro. Porque Petrolina é Pernambuco, Juazeiro é Bahia. Certo? Tudo bem? Aí, compreende 14 municípios, tá? Que, por gentileza, eu listei aqui: Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Igaraçu, Ilha de Itamaracá e Pojuca, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista, Recife, São Lourenço da Mata. Certo? São 14 cidades, 14 municípios que fazem parte da região metropolitana do Recife. Sendo que você tem que acrescentar a ela o arquipélago, núcleo urbano do arquipélago de Fernando Noronha, que é a Vila dos Remédios. Todo mundo se lembra que pela Constituição de 88, Fernando de Noronha passou a fazer parte do estado de Pernambuco.
Então hoje, quando você pisa em Fernando de Noronha, onde que você está pisando? Você está pisando em Pernambuco. Quem manda lá é o governador do estado de Pernambuco, se eu não me engano hoje é o Paulo Câmara. Certo? É isso mesmo? Acho que é. Desculpa se eu estou faltando com a memória. Tá? Então, esse núcleo urbano lá de Fernando de Noronha está incluído aqui. E mais uma coisa. A região metropolitana do Recife é uma das mesorregiões do estado de Pernambuco. O estado de Pernambuco tem 5 mesorregiões, que a gente vai estudar daqui a pouco, as outras. Uma delas é a região metropolitana. Tá? Beleza? Inclusive, eu botei ela aqui, ó. Tá aqui ela aqui. Essa aqui é a região metropolitana do Recife, a mesorregião da região metropolitana do Recife. Pessoal, toda a região metropolitana, desculpa aí que eu estou em dúvida, cara. Vocês vão falar que eu sou chato, mas você não pode ficar em dúvida. Ah, caramba. Você não pode, pelo amor de Deus. Você tem uma obrigação. E eu também não sou obrigado a lembrar tudo. Certo? É que ele foi eleito, né, no ano passado. Paulo Câmara, ele mesmo, do PSB, foi o candidato do Eduardo Campos, do partido Eduardo Campos, falecido. Então vamos lá, é o governador do estado. Então olha só, toda a região metropolitana geralmente recebe essa denominação anterior. Grande São Paulo, Grande Fortaleza, Grande Recife. Tá? É o maior e principal aglomerado urbano do estado brasileiro de Pernambuco. Conurbação mais antiga do Brasil, porque você tem ali Olinda e Recife, certo? Desde o século XVI. A metrópole pernambucana foi o principal centro financeiro do Brasil colônia até o século XVIII, a época do açúcar. Até a época do açúcar. Entrou a mineração, aí você vai ter uma queda. Beleza? De acordo com o censo de 2010, a região metropolitana do Recife é a maior aglomeração urbana do Norte e Nordeste, a 6ª maior do Brasil e uma das 120 maiores do mundo, com uma população de 3.700.000 habitantes, arredondada, além de ser a 3ª área metropolitana mais densamente habitada do país, superada apenas por São Paulo e Rio de Janeiro. Densamente habitada, você entendeu? Número de habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Inclusive aí tem uma coisa que acho que é negativa também, e a gente trabalhou lá em urbanização, que tem a ver com essa questão da precariedade, muitas vezes, né? Que pessoal, a gente chama de aglomerado subnormal, tudo quanto é palafita, grota, você entendeu? Favela, tá? São condições subnormais de habitação. Cara, justamente agora que eu quero mostrar para vocês, a imagem não vai aparecer, certo? Aglomerados. Gente, é impossível, eu tinha tabela para vocês e agora eu não vou conseguir. Exato, só para me sacanear e você, tá aqui, né, cabeçudo, pelo amor de Deus. Pessoal, isso aqui é o seguinte, é só para colocar bem claro um dado que a gente traz. Vocês estão percebendo que isso aqui é do censo de 2010 e o nosso amigo trabalha aqui só com região metropolitana, são as 20 maiores regiões metropolitanas do Brasil. Então você tem aqui o número total de habitantes, inegavelmente, está aqui, ó, São Paulo, Rio de Janeiro são os maiores números, certo? De população total. E aí você tem qual é a quantidade de pessoas que está em aglomerados subnormais, ou seja, palafita, favela, grota, esse tipo de coisa. Então, São Paulo tem 19.600.000 habitantes. 2.100.000 estão nessa condição de aglomerados subnormais. O Rio de Janeiro tem 11.800.000 habitantes. 1.800.000 estão nessa condição. Perceba que é o maior número entre todos aqui, são os maiores números. Mas, por favor, aqui eu estou trabalhando, gente, com os números absolutos. É o total. Você entendeu? A coisa não fica legal para a região metropolitana do Recife quando você passa para os números relativos, ou seja, a proporção
proporção. Esses 2.100.000 pessoas aqui representam 11% da região metropolitana de São Paulo. 11% da população da região metropolitana vive em condições subnormais. No Rio de Janeiro, 14%. Pessoal, na Grande Recife, são 23%. Perceba que aqui, ó, Belém do Pará disparado, 54% vive em favela palafita. Depois, Salvador, São Luís do Maranhão e Recife. Certo? Belém, Salvador, São Luís e Maranhão e Recife. Vou repetir, desculpa. Belém, Salvador, São Luís e Recife são as regiões metropolitanas brasileiras que têm o maior percentual, a maior proporção de população em aglomerados subnormais, em condições precárias. E é claro que isso não é legal. Certo? Beleza? Agora vamos lá. A estimativa para 2014, feita pelo IBGE, é de 3.900.000 habitantes aproximadamente. Está atrás somente de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo na hierarquia da gestão federal. Possui a quarta maior rede urbana do Brasil em população, com área de influência que extrapola Pernambuco e vai para Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, parte da Bahia, Piauí e Maranhão. Certo? Muito bem. Daqui a localização dela, lá no litoral, é uma mesorregião. Essa aqui é uma imagem de satélite, certo? E aqui é a divisão dos 14 municípios que formam a região. Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Igaraçu, aqui em cima, certo? E Ilha de Itamaracá, tá joia? Ipojuca, número 7 aqui embaixo, Itapissuma e por aí vai, até São Lourenço da Mata. Não vou ficar também mostrando todos, são 14. Esse é o mapa da região metropolitana do Recife, certo? Beleza. Aqui você tem os municípios, a área de cada um, estimativa da população, o IDH, PIB e PIB per capita. Pessoal, o IDH, infelizmente nesse caso aqui, você tem um município que se enquadra na categoria de baixo IDH, que é Araçoiaba. Todos os outros, moçada, estão na categoria de médio IDH, médio, e apenas aqui Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista e Recife estão na categoria de alto índice de desenvolvimento humano, acima de 0,700. Certo? Só esses 4. Tá joia? É a metrópole mais rica do Norte e Nordeste em PIB por paridade de poder de compra. A sexta mais rica do Brasil, após São Paulo, Rio, Porto Alegre, Belo Horizonte e Curitiba. É a oitava região metropolitana mais rica em PIB nominal e a mais rica do Norte e Nordeste. Boa parte da economia vem do setor de serviços, representa 54,7% do PIB. A atividade industrial responde por 40,5%, enquanto que o setor primário, agropecuária, por 5,8%. E só a região metropolitana do Recife representa 65% do PIB de Pernambuco, 2/3 do produto interno bruto do estado. Certo? Muito bem. Aí você tem algumas coisas que agregaram muito valor, eu pelo menos selecionei 2, certo? Que agregaram muito valor, muito investimento na região metropolitana nos últimos tempos. A primeira foi o Porto de Suape, embora seja antigo, tá? Porque foi planejado, criado em 7 de novembro de 1978, tá? Criou a empresa Suape Complexo Industrial Portuário para administrar o desenvolvimento das obras. Hoje o porto é um dos maiores do Brasil administrado pelo governo de Pernambuco. O Complexo Industrial e Portuário de Suape, moçada, hoje concentra empreendimentos como a refinaria Abreu e Lima da Petrobras, que já está operando, o Estaleiro Atlântico Sul, a Gerdau, que é siderúrgica, Shine Ray, que são montador de motos, a Manco, que é tubos e conexões, a Pamesa, PepsiCo, Hemobras, Novartis, Bung, Coca-Cola, Unilever, Companhia Siderúrgica Nacional, Mossig, Solvi e a General Motors. Suape tem o potencial de duplicar a renda de Pernambuco até 2020 e triplicar até 2030. Isso é uma expectativa. Aí eu coloquei para vocês aqui uma visão geral, certo, do terminal,
portuário novo, certo? Se comparado com outros no Brasil. Esse aqui é o estaleiro Atlântico Sul, que tem construído alguns dos maiores navios da Petrobras, o Zumbi dos Palmares, o Celso Furtado, saíram de lá, certo? Petroleiros, navios de serviço, tá ok? E aqui a refinaria Abreu e Lima. Ela está dentro do âmbito da Lava Jato, tem todo esse rolo aqui da construção dela. Mas já está operando, já está refinando. Tá? Então, um investimento gigantesco para montar isso aqui. É a única refinaria construída no Brasil nos últimos 25 a 30 anos. Tá? Primeira que a Petrobras constrói em todo esse tempo. Ficou sem construir. Está construída e já está operando. Certo? Isso dentro da parte do terminal portuário industrial de Suape. Certo? E aí vem o projeto do Porto Digital. Pessoal, segundo a A.T. Kearney, que é uma empresa americana, eles certificaram o Porto Digital como o maior tecnopolo do Brasil, a maior concentração de empresas do setor de tecnologia da informação do Brasil. É um polo de softwares que foi criado pelo governo do estado em 2000. Tá? É o maior parque tecnológico. Tem aproximadamente 173 empresas, entre elas Motorola, Borland, Oracle, Sun, Nokia, Ogilvy, a International Business Machines, que é a IBM, e a Microsoft. Emprega 6 mil pessoas e tem 3,9% de participação no PIB do estado. Além do Porto Digital, você tem o César, que é o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. Tá, que foi criado justamente para dar suporte a isso. E todo mundo sabe muito bem que todos os anos você tem o SIM, que é o Centro de Informática, Centro de Estudos em Informática, eu acho que é SIM a sigla, que é da UFPE, da Universidade Federal de Pernambuco. A Federal de Pernambuco hoje tem um dos melhores cursos de ciência da computação do Brasil. Tanto é verdade que a Microsoft promove todo ano a chamada Imagine Cup. A Imagine Cup é uma Olimpíada Mundial de Software. E, via de regra, todos os anos a Federal de Pernambuco tem uma equipe na final mundial dessa Imagine Cup. Porque hoje é um baita tecnopolo e conta com a Federal de Pernambuco como base para o fornecimento de mão de obra qualificada para isso aqui. Certo? Então isso aqui agregou muito valor, muita coisa nos últimos anos em termos de investimento na região metropolitana do Recife. Tá certo? Beleza, moçada? Gente, não era muita coisa, sério mesmo, é um dropzinho. Desculpa, é uma parte que eu não sou de Pernambuco, não vou saber de cor, cabeça, tudo, mas eu procurei passar para vocês um apanhado do que é a região metropolitana, localização, características, quais são os municípios e os pontos mais importantes. Tá ok? Beleza? Gente, brigadão, um grande abraço a todos e até a próxima.